Shalom Aleichem, esse é mais um de nossos vídeos e hoje estaremos falando sobre o poder soberano de Elohim. Venha o teu poder soberano. Venha o teu poder soberano em Mateus 6, verso 10. Essa frase, em outras traduções, está venha o teu reino. Por que ficou venha o teu poder soberano? Porque a palavra reino em hebraico é malhut e ela significa poder soberano, mostrando a nós que não há uma conotação física neste poder soberano, porque a palavra reino, ela dá uma ideia de fisicalidade, de um local onde se tem um quartel-general e dali as coisas possam acontecer. Na realidade, a ideia que se dá em hebraico é justamente o contrário, que na Terra não há um local determinado e que esse poder, ele emana dos céus para a Terra. E é interessante que o autor do livro aos Hebreus, ele vem falando no capítulo 1 sobre algumas circunstâncias muito interessantes, e quando ele vai falar do Filho, que é o versículo 8 que está na tela, diz assim: mas ao Filho diz, ó Elohim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro de teu poder soberano é cetro de retidão. Interessante que o autor aqui coloca como se Yeshua tivesse o mesmo poder do Criador. A ele foi dado, então, o poder de governar os céus e a terra, até que tudo seja entregue novamente a ele. E por isso a palavra Elohim é usada aqui. Não que Yeshua seja Deus, mas ele recebeu uma autoridade para poder governar o mundo criado pelo Eterno e por ele juntamente. De onde veio esse verso citado no livro de Hebreus? É interessante nós buscarmos a origem dele para podermos entendê-lo, porque ele é uma citação de Salmo 45, 7, onde o salmista diz: o teu trono, ó Elohim, é eterno e perpétuo. O cetro do teu poder soberano é um cetro de equidade. Interessante que aqui, o salmista, quando fala disso, ele fala sobre o trono do Eterno, que é um trono que jamais vai acabar, jamais deixará de existir. E uma coisa interessante que o escritor aos Hebreus agora conecta isso ao Filho, a Yeshua, e fala sobre esse poder soberano, onde ele é usado com equidade, ou seja, com justiça, com equilíbrio. Tudo aquilo que emana dos céus para a terra não tem predileção. Ninguém é melhor do que o outro. As pessoas são todas julgadas, cada um de per si, de acordo com aquilo que está verbalizado, escrito, publicado na palavra do Eterno. Ou seja, a palavra, ela nos dá o padrão através do qual nós seremos julgados. Quando julga o homem, quando julga uma nação, ele usa sempre como parâmetro a sua própria palavra, que não pode ser negada, não pode ser mudada, e ela, como diz o profeta Isaías, não poderá voltar vazia. Ou seja, a partir do momento que ela é promulgada, a partir do momento que ela é enviada pelos céus para a terra, ela tem um propósito a cumprir. Quando um profeta abre os seus lábios e proclama uma palavra vinda dos céus, ela tem um objetivo. E, via de regra, esse objetivo é trazer modificações, transformações, restaurações na terra. Por isso, a figura do profeta é tão importante dentro das Escrituras, porque ele é o intermediário entre os céus e a terra. É ele quem faz com que aquilo que está no coração do Eterno possa descer até a terra e ser verbalizado. Quando essa palavra é verbalizada, ela tem uma conotação muito parecida com aquilo que foi dito lá em Gênesis capítulo 1. As coisas são criadas a partir da palavra, ou seja, a partir do nada. Há uma intenção, há uma
um pensamento, e através disso, quando a palavra é verbalizada, tanto para o bem quanto para o mal, ela é criada na terra e ela dirige aquilo que vai acontecer diante de nós. Mas em qual contexto o salmista diz isso? Vamos ler o salmo inteiro para a gente entender? É um pouquinho grande, mas nós vamos ler. O salmista diz: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Elohim te abençoou para sempre. Cinja a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E nesse teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. A tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Elohim, é eterno e perpétuo. O cetro do teu poder soberano é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Elohim, o teu Elohim te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, aloés e acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filho, e olhe, inclina os teus ouvidos, esquece do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará à sua formosura, pois ele é o teu Senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes, e os ricos dos povos suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Levá-la ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar dos teus pais, será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. É um texto maravilhoso e que mostra a figura do Messias. Muito lindo a forma como o salmista vai tocando nesses assuntos e mostrando que esse ser do qual ele está falando é o Messias. E ele começa chamando ele de o mais formoso dos filhos dos homens, quando graça se derrama em teus lábios, por isso o Criador o abençoou para sempre. É interessante que quando nós percebemos a vinda de Yeshua e a sua ação em Israel, tudo isso se cumpriu. A bênção do Eterno estava sobre Yeshua, havia graça em seus lábios, e ele era o homem mais belo que havia naquele lugar. Não pela sua beleza física, mas por aquilo que ele emanava, aquilo que saía dele, a virtude, o poder, a autoridade fazia dele um homem belo, um homem maravilhoso, e por isso muito invejado também. E depois, o salmista já vai passando para a segunda etapa da vinda dele, porque, segundo a tradição judaica, o Messias virá em duas etapas. Primeiro como Ben Yosef, o servo sofredor, e depois como Ben David, o guerreiro. Então, o texto continua: cinja a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E é interessante que o texto agora já vai falando sobre ele como Ben David, como o guerreiro que vem, que desse esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, e ele vai ensinando coisas terríveis, e ele fala das espadas das flechas que são liberadas contra os inimigos do rei e dos povos que caem debaixo deles. Isso vai acontecer quando Yeshua vier para poder libertar Israel de uma grande tragédia, que seria o fim, o extermínio da nação de Israel. E depois ele vai falando do trono de Elohim, que é um trono perpétuo, e que o poder soberano de Elohim é um poder de equidade. E ele fala: tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Elohim, o teu Elohim, te ungiu com óleo de alegria mais que a teus companheiros. Interessante que essa realmente é a figura do Messias, cujas vestes estão vestidas cheirando mirra, aloés e cássia.
desde os palácios de marfim. E uma coisa interessante que a tradição rabínica diz que a eternidade, o Olam Rabá, o mundo vindouro, ele é conhecido como esses palácios de marfim, e ele fala sobre as filhas do rei que estavam entre as suas donzelas e a rainha que vem adornada com ouro de Ofir, que é a noiva, que é Israel. Isso é muito interessante porque depois vem uma exortação à noiva para inclinar os seus ouvidos e esquecer-se do seu povo e da casa do seu pai, porque ela tem que se afeiçoar ao rei, que é o Messias. E é muito interessante isso porque essa descrição da noiva, ela vem mesclada com a tradição rabínica, falando com que alegria e regozijo eles teriam quando eles entrarem no palácio do rei, que é a nação de Israel. Muito interessante, porque a nação de Israel vai ter como seus, como os filhos do Messias, eles vão ser príncipes, como está declarado aqui no Salmo. E tudo isso acontece porque Yeshua veio como Ben Yosef, como sofredor, para que ele pudesse trazer o poder soberano dos céus para a terra. E uma outra coisa muito interessante é que um outro salmo, o salmista agora declara: falarão da glória do teu poder soberano e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu poder soberano. O teu poder soberano é um poder soberano eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Desde que Yeshua foi assunto aos céus e o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ficou entre nós, tem havido essa circunstância. Que circunstância é essa? Nós temos anunciado o poder soberano de Elohim e as suas maravilhas, e os sinais têm acontecido através da vida daqueles que creem que esses sinais seguirão aqueles que ainda acham que o poder soberano pode se manifestar na terra. E é interessante que isso vem vindo de geração após geração, geração após geração. Os céus têm contribuído conosco para que na terra esses sinais aconteçam, milagres, maravilhas, curas, libertações têm acontecido, porque Yeshua abriu o caminho para que o poder soberano dos céus estivesse disponível na terra a todos aqueles que creem. Então, o livro de Crônicas diz: também confirmarei o trono do teu poder soberano, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Interessante que quando Yeshua vem, ele é conhecido como Yeshua ben David, como filho de David, aquele que haveria de assumir o trono de Israel. Por isso ele foi rejeitado pelas autoridades daquela época. Eles sabiam que o papel do Messias seria assentar-se no reino e governar Israel e todo mundo. E como eles detinham o poder, eles precisavam então fazer algo para que isso não acontecesse. Por isso, Yeshua precisou então sofrer, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia, para que nós pudéssemos estar hoje anunciando a palavra dele e podendo dizer que o poder soberano dele continua disponível a cada um de nós que desejamos fazer a sua vontade e levar adiante a sua palavra. Por isso, ele nos ensinou a fazer uma oração que é conhecida como Avinu Malkeinu, ou Pai Nosso, onde nós oramos: venha o teu poder soberano. Todas as vezes que nós pedimos isso, nós estamos pedindo: Espírito Santo, me qualifica, me enche e me usa para que esse poder soberano dos céus manifeste-se na terra e faça toda a diferença, preparando o dia em que Yeshua virá para nos buscar, para estarmos com ele para sempre. Que nós possamos estar atentos a isso, que possamos trazer para as nossas vidas, aos nossos corações, esse poder soberano e possamos ser grandes vasos na presença do Espírito Santo. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach e que possamos ser os canais do poder soberano dos céus na terra. Nós somos o Shema Israel, a sua ligação, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua HaMashiach.